Fala, caros amigos, saudações, como é que vocês estão? Bem-vindos ao ao nosso canal Aula Particular. Meus amigos, vocês já me conhecem, já sabem quem sou eu, sabem que toda terça e toda sexta-feira, às 10 da manhã, tem aula aqui no YouTube, nesse nosso canal. Então, para você não perder, se inscreva, para você ficar por dentro do que vai acontecer. Não sem mais delongas, eu queria passar para vocês, principalmente para o público leigo, público iniciante na área de manutenção de games, um passo a passo para quando o videogame não liga. Eu mostrei para vocês o conserto de um videogame que não liga, é um Xbox Super Slim, placa Corona V4, assim como essa daqui. Não é a mesma que eu demonstrei o conserto ali no vídeo, porque naquela ocasião eu só filmei o conserto, não filmei o passo a passo como está aqui agora, que eu vou mostrar para vocês. Então, como é que a gente faz esse teste? A primeira coisa que a gente verifica, no caso ali daquele videogame, é se a fonte aqui do videogame, se ela desarma. Ela tem um LED laranja e se quando eu colocar aqui no videogame, esse LED ele sai de laranja e a fonte apagar, ficar ali sem nenhum tipo de LED, e eu tenho que tirar da tomada e colocar de novo na fonte, isso significa que eu tenho um curto aqui na entrada. Então eu coloquei aqui a fonte aqui, a fonte desarmou, eu teria que tirar da tomada se a fonte for original. Se a fonte for paralela, é provável que ela abra o fusível, o fusistor de proteção, e ela não acenda mais. Então é sempre importante você fazer o teste com a fonte original para você não ter esse problema. Ou você também pode, antes de desmontar o videogame, vir aqui, ó, essa parte de trás, que é onde entra a energia, colocar aqui na escala de continuidade e verificar, ó, se esses pinos aqui se você verificar aqui, ó, colocar a ponta vermelha aqui no terra, você pode verificar que, por exemplo, esse pino aqui, ele apresentou uma resistência alta, provavelmente deve ser os 12 volts. Ó, esse daqui, ó, apresentou, tá vendo, um bip, provavelmente é o terra. Esses dois aqui são terras. Então, esse daqui provavelmente deve ser o 12 ou 5 volts, que é o circuito de entrada que a gente chama de stand-by. Perdão, desculpa. Aqui, aqui nesse pino aqui a gente sabe que aqui, ó, aqui não tem curto, ó. Então, se essa fonte for paralela, o primeiro teste que a gente faz é verificar se não existe curto aqui na entrada. Então, uma vez feito isso, quando eu conectar aqui a fonte, se você não sabe desmontar esse aparelho, tem um vídeo aqui mostrando como é que se desmonta esse aparelho. E aí vocês vão desmontar e vão deixar como ele está aqui. Eu vou dar um zoom agora nesse setor aqui e vou mostrar para vocês. Então a energia, ela entra por esse pino que nós vimos aqui, e aqui por baixo ela chega mais ou menos os 5 volts, porque quando ela está em stand-by a fonte libera 5 volts. E esses 5 volts, eles vêm por aqui até essa bobina que tem aqui, que eu vou mostrar para vocês mais de perto. Então aqui, ó, do lado de onde deveria ter esse capacitor aqui, eu tenho uma bobina que ela tem que ter 5 volts. Então eu vou colocar um multímetro na escala de voltagem contínua, né, aqui, e colocar aqui, ó. E quando eu colocar a ponta preta na parte metálica, né, na carcaça, e colocar nesse primeiro componente aqui, eu tenho que ter 5 volts. Então, se eu tiver 5 volts aqui, significa de que a alimentação do stand-by está chegando até aqui. Se não tiver 5 volts aqui, a gente pode verificar por esse caminho aqui, ó, desses componentes que tem aqui em cima, esses que estão aqui, e até alguns que tem do outro lado da placa também, esse caminho aqui, ó, a gente pode ver se algum deles aqui está em curto, se esse capacitor, esse regulador, ou algum desses componentes aqui está em curto. Mas se eu colocar aqui o multímetro aqui, e aqui eu tiver os 5 volts, nessa primeira bobina aqui, significa de que todo esse caminho aqui está ok, eu não preciso verificar nada nesse caminho aqui. Então eu coloquei aqui, tem que achar 5 volts. No meu caso aqui ela está desligada porque essa placa é uma placa sucata. Os pads dela, do chipset, estão em curto, então eu optei por não ligar, fazer uma coisa assim mais para didática mesmo. Então essa primeira aqui eu tenho que achar 5 volts. Essa segunda aqui eu tenho que encontrar 1.2 volts, porque aqui essa bobina, ela alimenta esse CI que tem aqui, ou na verdade deveria estar aqui. Eu vou até mostrar para vocês qual que foi removido no vídeo. Então, essa bobina aqui, ela alimenta esse CI. Esse CI aqui, que é um regulador, na verdade, é um regulador de tensão, ele regula para 3.3 volts, que libera essa voltagem aqui nessa bobina, e também libera esses 3.3 volts aqui nesses pinos do lado de cá, para converter para 1.2 nessa bobina aqui.
Então, quando ele é alimentado, aqui eu tenho que encontrar 5 volts nessa primeira, tem que encontrar 1.2 nessa daqui e tem que encontrar 3.3 aqui. Então, se aqui eu tiver 5 volts e aqui não tiver nada, eu posso desconfiar que esse regulador de tensão aqui, de 3.3 para 1.2, ele pode estar danificado. Mas para mim identificar que ele é que é o problema, eu tenho que verificar se aqui está chegando 3.3. Se aqui não estiver chegando 3.3, então eu sei que o problema está nesse aqui do lado, porque esse aqui do lado que recebe os 5 volts, converte para 3.3, que alimenta esse para regular para 1.2 nesse daqui. Então eu vou primeiro ver se aqui está chegando 3.3. Se eu estiver chegando 3.3 aqui e não estiver chegando nada do outro lado, eu sei que o problema é esse, eu tiro ele e coloco um outro. Já que aqui chega 5 volts de um lado e aqui tem que ter 3.3. Não tem 3.3, eu verifico que está chegando 5 aqui, não está sendo 3.3. O problema é esse carinha aqui, como foi o caso do vídeo, né, que a gente fez a troca dele aqui. Então, esses reguladores aqui que geram as tensões de stand-by, as tensões primárias. Essa tensão ela sai daqui, ela vem e alimenta a KSB, no caso isso aqui é uma corona, né, então alimenta a KSB, não passa pelo RANA, entra a KSB, e essas tensões 3.3 elas passam por várias partes da placa. Alimenta a NAND também. Então, essa tensão de 3.3 ela é essencial, ela é fundamental para que o videogame starte. Então, aqui no meu caso, desse vídeo aqui, eu não encontrei os 3.3 aqui. Então, eu fiz a substituição desse CI aqui, eu vou dar um zoom para mostrar para vocês. Nas placas Corona, ele costuma ser o modelo, caso esse aqui é o U54, U54A1, que eu vou deixar o modelo na legenda, né, o modelo dele, que eu tive que substituir. Aqui eu aproximei aqui, ó, tá vendo? Ó, 1A1, ó, ele fica, aqui tem aqui a entrada da fonte, ó, se você colocar mais para cá, tem aqui um capacitor que geralmente está só o espaço dele, ele não está aqui, ó. Esse 1A1, foi no meu caso, ele não tinha os 3.3 aqui, por isso que ele não ligava. Mas aí, como eu expliquei para vocês testem essas duas bobinas aqui, ver se tem a tensão, porque esse daqui alimenta esse, que gera 1.2 aqui. Então, eu vou seguir com o vídeo aqui mostrando a remoção e a soldagem de novo, CI desse daqui e o teste do videogame funcionando, beleza? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês podem comentar aqui embaixo, que eu vou trazer mais vídeos sobre a Xbox, sobre esses passo a passo. Eu vou procurar ver se eu consigo arrumar uma placa funcionando para a gente poder fazer esses testes aqui mais na prática, não ficar só aqui no campo da teoria, para poder vocês entenderem. Então, vou continuar com o vídeo. Agradeço os testes até aqui, um forte abraço e valeu!